Bom dia, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Estamos aqui para mais um webinar da ABS sobre IA aplicada à cibersegurança, ataques e visão da segurança e pesquisa, desenvolvimento e inovação. Queria agradecer realmente em nome da ABS a presença de todos, né? Queremos que isso aqui seja mais um bate-papo do que uma aula, né? Mas vamos conversar aqui sobre esse assunto. E para a gente falar sobre isso, nós temos aqui Henrique Arcoverde, que é o CTO da Tempest Security Intelligence, mestre em Ciências da Computação pelo SIM, o FPE. Temos nosso grande amigo Gerson Castro, que é o Head of Academy, Research Publishing, também da Tempest. E Dr. Paulo Freitas, que é doutor em Ciência da Computação pelo UFPE, docente do SIM, da UFPE, e vosso amigo que vos fala, Carlos Sampaio, líder do GT de Cibersegurança da ABS. Queria, de novo, agradecer a presença de todos e iniciar nossa conversa, nosso debate, passando a palavra aí para meu grande amigo Gerson Castro, da sequência. Muito obrigado, meu nobre, grande amigo Carlos Sampaio. Prazer enorme estar aqui com você, com meus amigos Henrique e nosso amigo professor doutor Paulo Freitas, nosso querido coordenador técnico aqui na Tempest, do time de P&D, professor lá do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco. Eu queria agradecer ao time todo aí da ABS pelo convite, né, de estar aqui com a gente hoje, para a gente poder fazer esse bate-papo aqui, falar sobre esse assunto que eu acredito ser de interesse de muita gente. A gente percebe aí pela quantidade de pessoas que estão entrando aí, se conectando, né? Nesse horário matutino inicial, que normalmente é um desafio, né? Mas a gente percebe aí que, de fato, é uma coisa que muita gente nos procura. E é exatamente para poder responder perguntas bastante... que têm sido feitas com bastante frequência sobre essa questão de IA, sobre essa questão de cibersegurança, que eu fiz questão de conseguir uma brechinha na agenda do nosso querido Henrique Arcoverde, tão concorrida, para poder vir aqui falar sobre isso e também do Paulo, trazendo um pouco aí das ações e dos resultados que a gente tem feito dentro da Tempest nas áreas de PDI, né, de pesquisa, desenvolvimento e inovação, exatamente nessa área de aplicação de IA para a cibersegurança. Então, sem mais delongas, eu queria primeiro agradecer pela gentileza aí, o carinho de sempre aí. Henrique é sempre muito solícito, apesar da agenda sempre muito lotada, para poder colaborar e contribuir com esse tipo de discussão. E também a Paulo, né, para a gente poder, então, fazer esse bate-papo aí. Eu vou tentar também dar alguns pitacos no meio das discussões aí, no meio das conversas. E para isso, para começar, eu sei que Henrique caprichou aí, trouxe uma, uma, uma provocação para poder puxar o bate-papo aí, muito bacana, para dar início a essa conversa. Então, Henrique, por favor, faça as honras em nome da Tempest. Obrigado, Gerson. Reforço aqui o agradecimento em meu próprio nome, em nome da Tempest, a Abs pelo convite, a Carlos, a Gerson pelas palavras. Vocês conseguem ver que Gerson me coloca num lugar de estima muito alta, né? Tenho que ter cuidado para não acreditar. Então, talvez não tanto, Gerson, mas acho que vale essa conversa Cada assim que qual a gente tem o vai que fazer. merece, cada qual tem o que merece. Tá certo. Mas vale fazer essa conversa aqui hoje. E aí, batendo um papo lá com meu querido doutor Paulo. Vou lhe chamar de Paulinho, pode ser, doutor Paulo? Pode Conversando com e ser. você pode me chamar de Fofão, tá? Você pode, para quem não me conhece, meu apelido é Fofão, todo mundo me chama de Fofão, então fiquem à vontade para me chamar de Fofão, se quiser, tá? E aí, conversando com o doutor Paulo e com o Gerson e com o Sampaio, pô, como é que a gente traz à tona essa conversa de uma forma que, enfim, fique mais palatável e a gente não fique tão centrado em coisas muito específicas e tal, para a gente ficar descontextualizado nessa conversa. E aí eu coloquei aqui uns slides, fiz uns slides aqui para a gente guiar essa conversa, e eu vou compartilhar esses slides aqui, tá bom? Eu imagino que vocês já estejam vendo os meus slides. Por favor, Paulinho, me diga, estão vendo aí? Estamos vendo. Positivo e operante. Boa.
E aí, essa conversa começa com o que eu costumo dizer que são as perguntas mais difíceis do mundo que eu tenho recebido nos últimos, 2, 3 anos. Então, depois que o chat GPT se popularizou, ou, enfim, popularizou a ideia de machine learning, IA, para o público em geral, eu tenho escutado basicamente as seguintes perguntas. E talvez você aí se identifique. O que vocês têm feito com IA? Ou vocês usam IA? Ou como IA pode ajudar na segurança cibernética? Eu confesso que essas perguntas são perguntas que me arrepiam assim, porque me dá um certo medo. Talvez seja o FOMO, né? O Fear of Missing Out, que surge como consequência disso. Mas, assim, a gente tem usado IA em um monte de lugares, a gente já vinha utilizando IA em um monte de lugares, isso é bem comum na segurança cibernética, mesmo antes desse boom do chat GPT. O problema com essas perguntas é que a cibersegurança é um troço muito, muito amplo. Então é muito, muito, muito difícil a gente responder de maneira direta sem a gente destrinchar um pouquinho mais o que é que significa utilizar IA na segurança cibernética, né? Então, sendo ela muito ampla, ela também pode ser vista sob diversos recortes. Então, a depender do recorte que eu coloque aqui, eu posso agradar ou desagradar a parte do público, porque é como a gente encara o problema e como a gente aplica as soluções usando machine learning ou IA, vou usar esse termo de maneira indistinta aqui, vou me permitir essa frouxidão, essa falta de precisão dos termos, tá? Sem ter uma base comum. Então, a gente aqui, para começar a conversar, a gente já tem uma certa base comum para avaliar esse problema da utilização de IA. E essa base comum que eu escolhi, esse recorte que a gente vai dar aqui nessa conversa, escolhi em consenso com meus colegas aqui, é a operação de segurança, tá bom? E aí, quando eu falo em operação de segurança, eu não falo em instalar ou configurar um firewall. Eu falo sobre o dia a dia de quem opera a segurança cibernética em uma corporação, por exemplo. Tá? E como é que esse negócio se materializa no dia a dia? Ele basicamente se materializa através de um evento. Para ser mais preciso, um evento de segurança. Você vai perguntar como assim não é um evento? Tipo isso. Você tem lá um EDR que informou que a máquina de João Ormandi está infectada. E o analista de segurança que trata isso, ele eventualmente recebe esse alerta, por exemplo, do EDR. EDR, para quem não conhece a terminologia, vamos tratar como um nome chique para um antivírus com esteroide superpoderoso, tá bom? Está lá instalado o EDR na máquina do João Ormandi, o João Armandi foi infectado, ou tem indícios de que ele foi infectado, e essa informação é enviada para um analista de segurança, mas ele não recebe só esses eventos, né, como, por exemplo, a possível infecção de João Armandi, do EDR, ele recebe de um monte de lugares. E ele tem um volume gigantesco de possíveis dados para utilizar e entender o que é que está acontecendo na perspectiva de segurança na corporação. Tem dado de UAF, dado de inteligência, IPS, log de Windows, de Firewall, DLP, pentest, então assim, tem um monte de coisa, tá? E aí a pergunta é assim, o que é que a gente faz nessa situação, né? A gente, enquanto alguém que está na operação de segurança, a gente precisa avaliar e tratar esses casos, tá? Note que aqui a conversa é só para a gente setar essa base comum, para a gente saber onde é que a gente está, aí a gente traz uns casos onde a gente implementa IA nessa operação de segurança. E detalhe, se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade, podem mandar perguntas pelo Q&A aí do próprio do Zoom, que a gente responde, tá bom? Então, seguindo, qual é o problema dessa abordagem? Que a gente tem um volume muito alto de falso positivo, né? Um volume muito alto de dados a ser tratados, os eventos são isolados, eles não têm contexto. E a gente utiliza um software muito simpático que processe um volume grande de dados e permita que você introduza uma lógica programável para diminuir esses problemas que a gente identifica nesses eventos do dia a dia, tá? Esse software muito simpático que a gente utiliza isso na operação de segurança, a gente chama de SIEM, Security Information and Event Management. Esse SIEM nos permite criar uma lógica dentro dele para a gente receber os dados, correlacionar os dados, a gente lida com um volume alto de dados aqui, para conseguir tirar o que é ruído, o que é sujeira e chegar a alguma conclusão sobre um determinado evento. Então, essa figura aqui ela é uma figura que talvez fosse verdade num passado distante. Hoje em dia, essa figura está mais para isso. A gente tem o CIEM, e esse CIEM
a partir dele, que informa os eventuais alertas de segurança ou ainda eventos de segurança, tá bom? Feito isso, nosso querido analista de segurança precisa tomar uma ação em cima desses alertas. Então, imagina, o danado do EDR lá avisou que a máquina de João Armandi foi comprometida, foi infectada, possivelmente por um malware. O que é que o analista vai fazer? Tem que seguir um passo a passo, e esse passo a passo é o meio pelo qual ele vai avaliar se de fato aquilo é um problema, tomar uma ação para conter aquela ameaça e, eventualmente, tomar uma ação para mitigar, para dirimir essa ameaça, para que ela não volte a ocorrer dentro do ambiente tecnológico que esse rapazinho aí atua. Beleza? Qual o problema? É que tratar também esse tipo de cenário, ele é um troço meio chatinho, tá? O processo de você tomar uma ação a partir disso, ele pode ser muito laboroso e você depende de uma quantidade de mão de obra especializada muito grande. E aí a gente utiliza mais um softwarezinho simpático para tentar automatizar e orquestrar eventuais ferramentas que você tem na perspectiva de dar uma resposta àquele evento, né? Se você tomar as ações. Esse software a gente chama de SOAR, o SOAR, que é o Security Orchestration Automation in Response, tá bom? Então, isso, obviamente, automatiza os processos de resposta ou automatiza parte. Então, aquela figura lá que tinha essa ação, ela também é uma figura meio mentirosa, porque a ação, normalmente, ela é dada a partir de um SOAR, tá? Então, você tem um alerta, esse alerta é processado, correlacionado com diversos outros alertas através do CIEM. Isso é gerenciado no case management por um analista de segurança e, a depender do que está acontecendo, isso cai na fila para ser tratado por uma ferramenta de SOAR. Então, o SOAR vai fazer, por exemplo, desative aquele usuário lá no Active Directory, coloque a máquina numa VLAN, ou seja, é o que ele está fazendo para conter o ataque que aconteceu ou está acontecendo. Redefina as credenciais do usuário, envia um e-mail em forma no gestor, abra um ticket para análise forense, etc. Isso aqui é hipotético, tá? Isso aqui é só um caso para a gente ter noção do que é que você consegue fazer com uma ferramenta como essa. E aí, na disciplina de segurança, a gente costuma chamar esse macro processo, uma operação de segurança, de uma etapa de detecção, que é quando a gente detecta eventuais problemas, seja de maneira reativa ou proativa. A gente tem um processo de análise daquilo que ocorreu e a gente tem um processo de resposta, ou seja, dado um ocorrido, o que é que a gente faz, tá? Então, esse é o macro processo dentro de uma operação de segurança. E aí, dentro desse processo, a gente vai usar esse processo aqui como um mapa para a gente se situar onde é que a gente está e a gente tentar mostrar aqui algumas coisas que a gente tem feito na perspectiva de segurança com machine learning e o termo que a gente achar mais interessante utilizar. Várias dessas iniciativas a Tempest faz dentro da própria Tempest com seu time de pesquisa e desenvolvimento e várias das iniciativas a Tempest faz em parceria com a universidade. Então, nosso querido Paulinho está aqui porque ele originalmente era pesquisador na Tempest, passou no concurso para ser professor no Centro de Informática da UFPE, foi para a UFPE exercer sua carreira de pesquisador e docente, mas ele segue aqui num projeto de colaboração que nós temos com a Universidade Federal de Pernambuco, onde ele é o líder desse projeto, tá bom? E aí temos um exemplo aqui, que é um caso de detecção de DGA. Aí eu convido o nosso querido Paulinho para falar um pouquinho sobre o que é esse tal DGA e como é que a gente usa Machine Learning, por exemplo, para tentar mitigar esse cenário de possível ameaça. Boa. Então, assim, primeiramente, DGA, que é Domain Generation Algorithms, basicamente são técnicas usadas por diversos malwares, por exemplo, para gerar automaticamente nomes de domínios de forma pseudo-aleatória, para dificultar que esses domínios e que a comunicação com o servidor de comando e controle desse malware, por exemplo, seja bloqueada. Porque se o malware ele usa sempre o mesmo domínio, ou se ele tem ali um conjunto de domínios que são facilmente conhecidos, uma vez que esses domínios são descobertos, é só bloqueá-los e está tudo resolvido. E, naturalmente, o pessoal que trabalha com a maloqueiragem não vai querer fazer isso, né? Então, eles têm ali técnicas de geração de domínios
para poder ficar ali trocando automaticamente. E aí, no meio desse slide, a gente tem ali só alguns exemplos, tá? De alguns domínios usados ali por alguns malwares, só para vocês terem uma noção mais concreta do que a gente está falando. E é basicamente o desafio aqui seria a gente conseguir detectar se determinado domínio, como esses que estão aí, são gerados por técnicas de DGA, que seriam maliciosos, por exemplo, ou não. Sendo que é muito difícil a gente fazer esse tipo de detecção usando regras estáticas, né? Então, verificando um conjunto de funções, por exemplo, né? Não tem como a gente pegar e definir, se tiver mais do que 20 caracteres, é suspeito, se tiver menos, é legítimo. Muito difícil a gente conseguir fazer esse tipo de coisa. E aí é exatamente onde entra a inteligência artificial, algoritmos de aprendizagem de máquina, né? Então, a gente pode utilizar algoritmos de aprendizagem de máquina, por exemplo, para poder consumir domínios de WAFs, de DLPs, até de coletas de threat intelligence também, para a gente conseguir fazer com que a gente treine esses algoritmos e esses algoritmos sejam capazes, então, de determinar, naturalmente de maneira probabilística, né, se um determinado domínio, ele provavelmente foi gerado a partir de uma técnica de DGA utilizada ali por um malware ou não. Então, isso Paulinho, aqui seria um exemplo. Oi. então me tira uma dúvida, só para ver se eu estou seguindo aqui, que eu vou aproveitar esse momento para aprender com você. Afinal, isso é uma mente brilhante. Então quer dizer que tem malwares que infectam lá a máquina da vítima, por exemplo, nosso querido João Ormandi, e aí essa máquina ela precisa se comunicar com um servidor externo, né, que você chama de CIC, comando e controle. Isso. Só que para chegar nesse CIC tem que ter um nome, né? Tipo PIQKVGYKEG4.net. Aí a turma pega esse nome e diz, não, eu vou pegar esse nome, vou avisar para todo mundo que esse nome é o comando e controle, é o CIC de um malware, para que todo mundo bloqueie. Todo mundo mesmo, a gente manda esse dado para todo mundo. Aí o cara que fez o malware fica puto, né? Porque diz, pô, pegaram minha URL, eu não consigo mais voltar, ou seja, eu infecto uma máquina que não consegue mais falar. Aí os caras escreveram um algoritmo para gerar, de maneira pseudo-aleatória, um novo nome de tempos em tempos para ele poder fugir dessa detecção. Exatamente. Então, aí a turma escreveu um modelo para prever o nome que a turma vai gerar e proativamente, dentro do processo de operação de segurança, por exemplo, no DLP ou num proxy, verificar se tem alguém tentando se conectar com esse domínio e ver, pô, esse domínio aí possivelmente foi gerado para um malware, como por exemplo o Grandoreiro. Exatamente. Então, entendível. Então, assim, as técnicas de DGA, eles são pseudo-aleatórias, né? Então, não é um negócio completamente aleatório, mas ele tem ali uma pseudo-aleatoriedade para ele ficar ali, por exemplo, todo dia ou a cada 2, 3 dias, criando um domínio novo, e a sacada aí da detecção é exatamente a gente conseguir treinar um algoritmo, um modelo de inteligência artificial que consiga prever se ali um domínio, ele provavelmente foi gerado por um malware desse ou não. Ô, Paulinho, e aí nesse caso aí a gente está falando de LLM ou de algum outro modelo de machine learning? Tem vários. Então, por exemplo, LLM é possível ser usado e utiliza-se para isso também, mas a gente consegue utilizar vários outros algoritmos, alguns precursores dos LLMs, então os modelos ali de linguagem, por exemplo, o BERT, que são modelos precursores aos LLMs e até modelos mais tradicionais. Então, tem modelos ali, por exemplo, de aprendizagem não supervisionada, regras, então, por exemplo, algoritmos de self-organizing maps, autoencoders, GANs. Então, são coisas ali que já existem há bem mais tempo do que os próprios LLMs, e todos eles, tanto como os LLMs, podem ser utilizados para isso também. Funciona bem? Tem funcionado, né? Tem funcionado bem. Não é necessariamente trivial a construção de um modelo como esse, né? Leva um tempo ali, né? Para se construir, testar, validar. Então, não é necessariamente trivial, mas nos testes que a gente tem feito, a gente tem conseguido detectar bem, né? Enfim. E, obviamente, a gente tem que deixar sempre claro que o suporte dos nossos queridos analistas de inteligência que fazem engenharia reversa desse tipo de malware nos dá uma força, né? Para a gente encontrar os atalhos para fazer essa detecção. Inclusive para construir o modelo também, né? Porque a gente vai usar esse tipo de inteligência de ameaça como insumo de informação para viabilizar a construção e o treinamento dos algoritmos, dos modelos.
Perfeito. Então a gente consegue prevenir, né, nesse caso, uma eventual comunicação de uma máquina infectada na nossa infraestrutura com o comando e controle e conter isso dentro do processo de operação de segurança antes, né? Isso. E uma coisa interessante aí até é que quando a gente fala desses malwares, na verdade, sim, existem várias variantes dessas técnicas de DGA, por exemplo. Vou pegar o grandoreiro, né, como malware de exemplo. A gente tem ali várias variantes do grandoreiro e a gente conseguiu verificar que a gente conseguia detectar bem não só domínios gerados por variantes do grandoreiro que a gente já conhecia, como a gente conseguiu verificar que a gente também conseguia detectar ele muito bem, né, com uma eficácia muito alta, domínios gerados por variantes do grandoreiro que a gente ainda não conhecia. Então, a gente detectou ali alguns domínios como sendo pertencentes aos grandoreiros. Na hora da investigação da forenses, o pessoal descobriu que, na verdade, ali eram variantes até desconhecidas do grandoreiro, mas que também o algoritmo ele conseguiu detectar bem, né? Muito bom. Vamos para o próximo, né? Vamos para o próximo. Fala aí, esses modelos para detecção de intrusão, danado é isso. Modelo para detecção de intrusão, né? Então, assim, a detecção de intrusão nada mais é do que vai ser a gente tentar detectar alguma coisa estranha que está acontecendo, né? Então, por exemplo, tem alguém ali que está tentando fazer alguma infiltração de dados, tentando fazer um brute force, e a gente precisa detectar isso. Tradicionalmente, o que já é lugar comum, né, que acontece há muito tempo, basicamente é você detectar esse tipo de situação com regras estáticas. Então, a gente verificando ali um conjunto de condições. Então, por exemplo, eu quero detectar uma infiltração de dados. E a gente poderia ter ali uma regra estática para dizer, ó, se de repente tiver ali uma transferência de acima de 1 GB de dados, vamos considerar isso suspeito. Só que isso não funciona tão bem para alguns casos, como, por exemplo, a infiltração de dados, né? Porque talvez você transferir ali 1 GB de dados seja algo muito comum e habitual e usual para alguns funcionários de uma corporação, por exemplo, mas talvez não para outros, né? Acho que varia muito, dependendo até do que a pessoa faz ali, qual que é o serviço da pessoa. Então, é muito difícil a gente conseguir definir um conjunto de regras estáticas, um conjunto de condições para determinar o que seria ali uma quantidade de dados que iria representar uma infiltração de dados ou não. Da mesma forma que seria muito, talvez, difícil a gente determinar ali uma quantidade de tentativas de validação de credencial incorretas que a gente poderia considerar como parte desse número uma suspeita ali de brute force. E aí, para alguns ataques como estes, a gente começa a ter ali algumas abordagens diferentes de detecção, e é onde entram exatamente esses modelos de detecção de intrusão, na maior parte das vezes associado também às regras tradicionais. Então não é que aquelas regras estáticas não servem mais, elas continuam funcionando bem para muitos casos, mas a gente começa a combinar essas regras com modelos de detecção em que a gente consegue ter ali também algoritmos de aprendizagem de máquina, de inteligência artificial, para conseguir mapear alguns comportamentos e a gente conseguir, a partir desse mapeamento de comportamentos, medir alguns desvios desses comportamentos que a gente consideraria normal. Então, se a gente pega, por exemplo, o caso de filtração de dados, a gente poderia pegar a filtração de dados acontecendo ali, talvez, através de um tunelamento DNS. Então, a gente está tunelando um monte de informação ali, uma planilha, por exemplo, através de requisições DNS, sendo que isso seria muito difícil a gente detectar através de uma regra tradicional, um conjunto de condições, né, ifs e else, mas a gente consegue construir um modelo de inteligência artificial para detectar isso. E a gente consegue, então, aumentar bastante ali o escopo de detecção e detectar coisas que antes a gente não conseguiria detectar sem o uso desses modelos de aprendizagem de máquina, né? E, naturalmente, a gente consegue usar ali diversos insumos de informação. Então, por exemplo, lá na parte do DGA, a gente está utilizando talvez muito ali a questão de UAF, TLP. Aqui a gente consegue utilizar muita informação de logs de chamadas operacionais, logs de firewalls também, e da mesma forma associar isso ao próprio CIEM, né? Então, esse modelo ele pode ser implantado dentro de uma ferramenta de CIEM, ou até externamente a ela e associada ao próprio CIEM. Mas, basicamente, a ideia é que a gente consegue usar modelos e algoritmos de aprendizagem de máquina para aumentar muito esse escopo de detecção e poder detectar ali várias outras coisas que talvez a gente não conseguisse detectar tão facilmente sem modelos, né? Só com regras estáticas. Tem algum caso específico? Tem essa questão da filtração de dados via tunelamento DNS, né? Então, quando a gente pega ali a gente pode estabelecer um túnel DNS e fazer uma filtração de uma planilha financeira, por exemplo, né? Tabela do bônus ali de final de ano.
E aí, de repente, isso é uma coisa que é muito complicada a gente lidar com isso tradicionalmente com regras estáticas, porque a gente não pode, por exemplo, bloquear o tráfego DNS. Se a gente bloqueia todo e qualquer tráfego DNS, você quebrou ali toda a comunicação com a internet, né? Então, você está bloqueando o tráfego malicioso, mas também está bloqueando o tráfego legítimo, né? E, por outro lado, a gente não consegue distinguir ali qual requisição DNS, de fato, é uma requisição legítima e qual requisição, na verdade, está servindo ali só para poder levar a informação embora de maneira maliciosa, né? E aí o desafio é Paulinho, exatamente esse, né? DNS é aquele protocolo para fazer resolução de nome, né? A máquina precisa conectar no IP, só que aí para você não decorar IP, você dá um nome, né? Tipo Exatamente. www.tempest.com.br. Aí a Tempest a Tempest, como é dona do domínio Tempest, né? Tem a possibilidade de montar um servidor DNS que toda vez que alguém perguntar qual é o IP de www.tempest.com.br, vai bater lá essa pergunta, né? Qual é o endereço IP de www.tempest.com.br? É isso? Isso, exatamente. E Então, como é assim, que é o cara algo que vai é fazer malícia aí, fundamental, pô? né? É uma coisa fundamental ali para a comunicação. Que você vai acessar o Tempest, você não vai botar o IP, né? Você vai botar o tempest.com.br e aí vai Mas como é que pegar o cara toda a vai tua fazer malícia comunicação. nisso, pô? Isso E aí essa é não uma dá pra fazer pergunta malícia, não, pô. extremamente válida, viu? Tem muita gente que pergunta isso, como ter a malícia em cima dessa questão do DNS. Tem gente que ainda não entendeu. Então é super importante fazer a resposta a essa pergunta de Fofão. E pode, nesse horário, ensinar a bandidagem. A ideia aí é que a gente É com consiga, objetivos didáticos e e acadêmicos. Então acadêmicos, fique. né? A ideia aqui seria que a gente conseguiria usar um servidor desse, talvez, que já tivesse infectado, por exemplo, e a partir de um servidor DNS, a gente conseguiria, na verdade, estar fazendo roubo de informação, e não só essa filtração, tá? Mas a gente consegue também fazer outras coisas, como, por exemplo, fazer um upload de um arquivo malicioso, fazer uma execução de comando remoto, né? Mas tudo partindo ali do pressuposto que talvez a gente já tenha ali um servidor malicioso com o qual a gente já estaria se comunicando, né? Ou seja, então o cara vai lá, infecta a máquina vítima numa rede. A partir dessa máquina, ele diz assim: pô, eu quero tirar o dado daqui e mandar esse dado para mim, que estou fora dessa rede. A rede está cheia de controle, não deixa eu chegar em lugar nenhum. Aí o cara pega e faz uma requisição DNS para esse servidor que o cara controla, dividindo um arquivo em partes, né, codificando em alguma coisa que seja printável. Vamos tratar desse, não precisa nem ser printável, vamos tratar como se. E aí diz lá, o primeiro pedacinho do nome do dado que ele quer extrair, ele resolve o nome. Primeiro dado, ponto, servidorinfectado.com.br. Aí o cara do outro lado consegue ler. Opa, isso aqui é o primeiro dado, primeiro pedaço do dado que ele quer extrair. Aí ele faz outra. Segunda parte do dado, ponto, servidormalicioso.com.br. Depois o terceiro pedaço, ponto, servidor, e vai fazendo essas consultas e a partir do seu domínio ele recupera esse dado, é isso? Exatamente. É isso aí, é bronca, mano. E a bronca maior é que não tem como a gente bloquear isso com a regra tradicional, né? Porque você poderia, vou botar no firewall, né? Para bloquear o servidor DNS. Mas se você bloquear ali a porta usada por esse protocolo, né? Você bloqueou também a requisição para o tempest.com.br tradicionalmente, para qualquer outro site que você queira acessar, né? Mas aí vem exatamente outra pergunta. Tem como você criar, nesse processo de automação do CIEM e tudo mais, usar IA também para poder detectar, criação de regras para detecção? A criação de regras aí já vai ser um outro caso de uso que a gente está trazendo aqui, né? Mas aqui a ideia daí seria exatamente a gente ter esses modelos que iriam atuar como se fossem regras, né? Só que a gente estaria construindo ali um modelo que iria conseguir prever se aquele domínio, né, ele tem ali um tamanho que habitualmente é o que existe, uma sequência ali de caracteres que geralmente é que existe, ou se de fato a gente estaria ali começando a fugir um pouco do padrão e levantar uma suspeita, né? Entendi. Mas Então a o, gente olha lá aqueles logs, por exemplo, que estão chegando, pô, tem um cara fazendo muita consulta do DNS, lá no CIEM, né, a gente faz isso, aí pega esse dado e diz assim, ô, querido modelo, por favor, me diz, isso aqui tá com cara de sacanagem? E o modelo diz, rapaz, isso é sacanagem. Faça uma Oi, ação para você conter esse cara. Bacana. Vamos seguir, vamos pro próximo, né? vamos seguir. Até para pegar esse gancho já de Gerson aí sobre criação de regras de detecção.
Então, assim, a gente tem no CIEM, por exemplo, um conjunto de regras, né, que nem o Fofão estava explicando antes, em que a gente vai poder talvez correlacionar um monte de informação, um monte de log que estão vindo de diferentes fontes, né? Então, logs de Windows, de EDR, de Firewall, de DLP, e a partir daí a gente conseguiria talvez correlacionar todas as informações e gerar diversos eventos, gerar alertas para que esse analista ele fosse verificar o que é aquilo, né? E a gente pode ter aí, então, não só essas regras tradicionais, essas regras estáticas, mas a gente pode ter modelos, a gente pode ter detecção de DGA, detecção de tunelamento NS, por exemplo, mas a gente acaba tendo aqui um papel importante da inteligência artificial, não só para criar esses modelos de detecção de coisas mais sofisticadas, né, que a gente precisa detectar aqui, criar um modelo para detectar DGA, ou criar um modelo para detecção de tunelamento NS. Mas talvez a gente possa usar IA também para criar regras de detecção tradicionais, estáticas, baseadas ali em condições. Só que criar essas regras de maneira muito mais rápida do que a gente criaria normalmente, né? Então, o analista, ele talvez levasse ali um número X de horas para criar uma regra de detecção para alguma coisa que ele deseja ali monitorar, mas talvez a gente consiga ter uma inteligência artificial assistindo esse analista para que ele consiga fazer isso de maneira muito mais rápida. E talvez até ganhar um tempo até na situação de repente, a gente está migrando um CIEM, né? Então, talvez a gente tenha ali um CIEM de um fabricante e talvez a gente esteja, por algum motivo, trocando esse CIEM para um CIEM de uma plataforma ali de outro fabricante, sendo que cada fabricante ele vai ter, vai ter a sua própria sintaxe, a sua própria linguagem ali de regras de detecção. E aí, talvez, essa operação manual de a gente traduzir uma regra de uma linguagem que tem a sua sintaxe, a sua semântica, para uma outra linguagem, seja algo muito dispendioso, né? Seja algo muito demorado. E talvez a gente possa usar a IA também para isso, né? Para traduzir uma regra de detecção da linguagem de um CIEM para uma linguagem de outro CIEM ali, de maneira muito mais acelerada, de maneira muito mais eficiente e trazendo ali uma eficiência operacional, né? Então, a inteligência artificial, ela acaba ajudando muito também, inclusive para as regras tradicionais, que são baseadas ali em condições estáticas, né? Boa. Então, quer dizer, a gente tem a possibilidade de utilizar enquanto uma ferramenta de produtividade para um analista de segurança, quando ele quer construir essa lógica programável do CIEM, que são as regras de detecção, utilizando machine learning. Então, de repente, eu posso escrever alguma coisa lá em linguagem natural e ele já me dá uma boa aproximação do que seria uma regra, ou, em outro cenário, o CIEM é o tipo de software, né? Existem vários tipos, vários fabricantes de CIEM, mas cada um define essa lógica com a sua linguagem própria, né? Tem uma pergunta que me vem à cabeça quase que instantaneamente quando você vinha comentando. E por que a gente não usa um compilador de uma regra para outra? Até daria, mas talvez não funcionasse tão bem, né? Então seria algo, uma primeira tentativa ali que poderia ser feito para esse tipo de tradução, só que não funciona tão bem, acaba você tendo ali algumas problemáticas associadas a essa tradução, até pelas próprias particularidades das regras e do que se quer detectar. E assim, pelo menos nos experimentos que a gente conseguiu fazer ali, a parte de inteligência artificial, e aqui mais específico de LLMs, né? Acabou tendo uma performance bem interessante nessa parte, né? Ou seja, o fato da tecnologia ser diferente dá mais ou menos poder de expressividade, né? Então a gente não consegue ter uma equivalência a ponto de conseguir escrever um compilador entre linguagens distintas assim, né? Entre as suas domain specific language, né? Isso. Que parece uma solução óbvia, né? Mas assim, não rola, né? Então, tem que apelar para uma coisa que dê uma aproximação melhor, né? Mas o lado bom é que essa aproximação melhor tem sido boa, né? Não é perfeita, né? É justo dizer que não é perfeita, mas ela é boa o suficiente. Quão boa, só para ter uma ideia em números, assim, vamos pegar um cenário específico de tradução. Imagina que eu tenho uma regra de um CIEM X, sei lá, QRadar, e quero traduzir isso para um CIEM como Chronicle CIEM. Vê, quando a gente está falando especificamente nesse caso até do QRadar para o Chronicle, a gente tem conseguido traduzir. Teve um tempo ali de desenvolvimento, né? Novamente nada tão trivial, mas a gente tem conseguido traduzir bem ali com acima dos 93%
de acerto, né, para as regras. Tem algumas estruturas que ainda precisam ter ali algumas pequenas correções, né? Esses 93% seriam mais ou menos ali regras que a gente consegue traduzir, ou sem precisar fazer ajuste nenhum, ou só um minor touch-up ali, então basicamente algum ajuste muito pontual, e os outros 7% acabam sendo ali mais ou menos regras que ele traduz parcialmente, né? Ele traduz, mas a gente precisa que o analista ainda vá lá, consiga fazer um ajuste um pouquinho maior, mas ainda assim, mesmo esse 7% acaba trazendo já um ganho operacional significativo, né? Porque o cara não vai fazer a tradução do zero, ele já vai fazer uma tradução corrigindo algo previamente feito pela IA, né? Perfeito, excelente. Eu acho que vale até mostrar essa imagem, né, Pablo? Acho que Você vale. colocou aqui. Isso aqui é um software que a gente tem aqui, onde a gente fornece um conjunto de regras escritas em AQL, que é a linguagem utilizada pelo Radar, e ele converte isso no equivalente a ARAL, que é a linguagem utilizada lá pelo Google SecOps, antigo Chronicle CM. Então, aqui é mais um exemplo de aplicação de IA numa operação de segurança, nesse caso especificamente para ganho de produtividade. Vamos seguir? Vamos seguir. Mas antes de seguir, eu queria fazer uma pergunta, meu caro Henrique. Para o pessoal poder entender melhor, já que a gente está mostrando várias aplicações de IA no contexto de cibersegurança, e especificamente como é que a gente vem usando isso na Tempest, você como CTO da área de operações da Tempest, quando você fala, que o Paulinho fala 93%, né, de acerto e tal, em cima de que volume, por exemplo, no caso da Tempest, né, isso é representativo, né? Inclusive, em quantidade, assim, a Tempest já tem usa um CIEM só, usa mais de um CIEM para poder mostrar o quanto isso acaba sendo importante, né? E acho que dá uma ideia de volume também, falar desse contexto de ambiente tão heterogêneo, o quanto isso é relevante e importante, né? Esse caso em específico, ele é um caso de migração, né? Quando a gente está fazendo uma migração a partir de um CIEM para outro, a gente precisa de abordagem. E isso a gente está falando da ordem de milhares de regras, tá? Então, a gente vai somando os projetos que a gente tem de migração, são milhares de regras que a gente deixa de fazer 100% manual e a gente usa machine learning para acelerar. A gente estima que no processo todo, porque você cria a regra, você precisa fazer a tradução, depois você precisa validar, ver se ela funciona, se ela é realmente equivalente ao anterior, gerar os casos de teste. A gente estima que a gente consegue chegar num ganho de produtividade de até 40%, 50% do processo, no melhor cenário. Pior cenário, a gente consegue 30%, 25% de ganho de produtividade. Ou seja, tem tantas outras empresas aí que têm cenários parecidos, né, com esse, e mostra então o quanto, de repente, seria também importante, da mesma situação, começar a pensar, de fato, ó, a pensar em usar IA e trazer esse contexto também para as suas realidades, né? Perfeito. Vamos lá. Vamos seguir. Temos mais alguns casos, né? Opa. Geração de e-mail para o gestor. Como assim, Paulinho? Gerar e-mail, dá para fazer isso? Esse aqui talvez seja até algo mais usual, né? Então, acho que com certeza todo mundo aqui já deve ter feito ali um teste de usar algum LLM disponível online para você poder ali pelo menos revisar o texto em um e-mail, né? Então, talvez aí seja algo mais comum. E a ideia é que a gente pode incorporar algo dessa forma também dentro dessa própria estrutura que a gente tem na figurinha, né? Sobretudo ali na parte já de resposta, em que a gente pode, talvez, dado um alerta, né? Dado que a gente conseguiu detectar um DGA, uma exfiltração de dados tunnelamento DNS, ou até que uma regra estática que, porventura, tenha sido traduzida com IA, com IA para um CIEM diferente, tenha trigado, a gente consegue ter ali no pipeline de resposta, talvez uma etapa para uma inteligência artificial, um agente de IA, por exemplo, escrever automaticamente um e-mail explicando o que foi que aconteceu, dizendo qual que é o tamanho da bronca, e enviar automaticamente esse e-mail ali para o gestor, né? Então, a gente consegue ter esse uso da IA também para notificação, né? Então, para gerar uma notificação, seja de um gestor, de um stakeholder, e isso tudo de maneira muito automática, para que o cara já tenha ali diretamente uma visibilidade muito rápida do tamanho dessa bronca e a gente tenha naturalmente ali um processo cada vez mais automatizado, né? Em vez de
ter ali uma etapa manual, que acaba demorando mais também. Perfeito. E num cenário onde, convenhamos, a turma que trabalha com segurança cibernética, via de regra, não gosta muito de escrever relatório, ficar fazendo as formadas. Então, a gente usa, eventualmente, aqui especificamente LLM, para você gerar, por exemplo, um e-mail na resposta, ou dados que você precisa fornecer na resposta para quem está tratando, por exemplo, do ponto de vista de gestão, um caso como esse. Você precisa saber não um e-mail estático dizendo fulano, aconteceu isso com fulano, mas um e-mail contextualizando tudo que ocorreu. Então, quando é que o evento surgiu, de onde ele veio, em qual hora, quem foi o colaborador, quem não foi, o que é que foi feito, o que é que não foi feito, o que é que deu certo, o que é que deu errado, sumarizando tudo isso de maneira trivial. Então, são coisas que ocorrem no dia a dia, a gente pode utilizar e utiliza, mas não necessariamente está ligado à operação de segurança. Dito isso, dá para a gente ir para o próximo, né, Paulo? Dá para ir para o próximo. Inclusive, diga-se de passagem, é um bem interessante, né? Que danado Então, isso, velho. Busca com linguagem. então, aqui nesse próximo, o que é que acontece? Muitas vezes você pode ter ali uma plataforma de inteligência, né? Então, talvez a gente pode ter ali uma plataforma de inteligência em que a gente tem um grande lake de informações que vieram de diferentes ferramentas ou de diferentes coletas, de diferentes fontes, com várias informações, talvez sobre marcas, sobre atividades suspeitas, sobre atividades maliciosas que podem estar acontecendo, até pelo próprio monitoramento que se faz ativamente de grupos criminosos, né? E aí, quando se tem uma plataforma de inteligência como essa, em que consome um grande leque de informações, a gente consegue buscar nessa plataforma de inteligência informações, talvez, de algo que estejam falando sobre determinada marca, sobre determinado cliente, ou talvez até sobre alguma determinada atividade maliciosa. Sendo que buscar informações de maneira tradicional, talvez ali por um regex, por uma regra estática, por uma search SQL, talvez seja uma abordagem muito limitada. Se a gente pensa, por exemplo, na palavra manga, né? Manga talvez seja o quê? Talvez seja uma fruta, talvez seja uma parte da roupa, né? Mas talvez seja o nome de um cliente. Então, se a gente busca, faz ali um regex para encontrar toda a ocorrência da palavra manga, talvez a gente tenha ali inúmeros falsos positivos. Então, a gente traga ali milhares de ocorrências dessa palavra que estão no lake, sendo que, na verdade, dessas milhares de ocorrências, pouquíssimas talvez se refiram ao cliente que tem esse nome. E a maior parte sejam coisas ali aleatórias que não têm o menor significado, né? Então, falta a gente trazer a semântica nessa busca, né? E é super importante a gente, quando está fazendo essa busca de informação, a gente ter ali aspectos de semântica para poder distinguir ali quando que a palavra manga é de fato uma parte da roupa, quando que é uma fruta, quando que é um cliente, quando de repente é uma gíria utilizada por alguma atividade maliciosa ou suspeita, né? Então, é super importante essa questão da semântica e é exatamente aí onde entram essas técnicas de processamento de linguagem natural, de NLP, de modelos de linguagem, de LLMs, né? E aí a gente consegue usar a IA fazendo essa busca. A gente pode usar essas técnicas de LLMs, por exemplo, para fazer uma busca que considere a semântica do texto, a semântica da informação, e encontrar informações nesse lake que estejam associadas a uma marca, ou que talvez estejam associadas a atividades suspeitas. De repente, a gente pode buscar ali, utilizando linguagem natural, o que estou falando sobre bypass de biometria no cliente XPTO. Então, isso é algo bem interessante, que aumenta muito a efetividade, a eficácia dessa busca, porque a gente vai trazer ali bem menos ruído, bem menos lixo e vai trazer informação mais significativa. E sem falar nem da facilidade da gente fazer uma busca por linguagem natural, né? Então, a gente está abstraindo ali um conhecimento técnico que talvez nem todo mundo tenha de como construir ali uma query, uma search específica usando ali alguma sintaxe pré-determinada. É muito mais fácil a gente fazer isso diretamente ali na linguagem natural, como se atualmente já se faz ali no dia a dia para outras coisas, e a gente conseguiria fazer isso, então, removendo ruído e gerando ali uma inteligência que seja acionável, né? A partir do momento que a gente encontra uma informação sobre uma atividade suspeita que está acontecendo para uma determinada marca, isso vira ali algo acionável que poderia, inclusive, ter ali o seu próprio fluxo ali de atuação a partir do SOA, a partir da resposta, tanto como uma outra coisa ali que tivesse sido detectada nos exemplos anteriores que a gente mostrou, né? Boa. Então, deixa eu ver também se eu entendi, né? Tem que fazer esse check aqui para ver se eu não estou falando bobagem. Então, existem essas plataformas de inteligência, então a gente constrói uma plataforma de inteligência, essas plataformas são aquelas plataformas que coletam um monte de dados mundo afora,
que a gente chama de Open Source Intelligence, né, o OSINT, e o Closed Source Intelligence, quer dizer, informações que eventualmente se tem de maneira privada, consolida isso num grande repositório de dados que a gente está chamando de um lake, né, um data lake, e a gente faz busca nesse lake. Nesse lake vai usar alguma linguagem de busca padronizada, tipo Apache Lucene, ou SQL, qualquer linguagem de busca de domínio específico, né? E aí você está me dizendo que é o seguinte, ao invés de usar essas linguagens que não trazem o componente da semântica presentes nela de maneira na sua expressividade, e sim naquilo que você vai ter que colocar como termo, ao invés de fazer isso, você pode, além disso, fazer uma busca com linguagem natural, pedindo para um modelo racionalizar em cima do dado. É isso, é? Exatamente. Pois isso é... E tem como dar um exemplo disso? Tem? Acho que tem, né, Paulinho? Ok. Só apertar o play. Vamos fazer o seguinte. Aqui é uma consideração que é o seguinte, mesmo na resposta, a gente pode usar essa plataforma de inteligência para fazer uma análise ou uma contenção em cima do que está ocorrendo com mais precisão. Então, você pode ter um evento e só na hora que você está executando o pipe de resposta, você ir lá e dizer, ó, para que eu decida se eu tenho que fazer um takedown ou não, eu posso ir buscar informação nesse lake usando linguagem natural e processando essa resposta para, enfim, tomar uma decisão mais coesa. E aí, essa aqui é a imagem é um GIF da plataforma da gente, ela já está, inclusive, com a versão mais recente, sei pelas coisas. Mas a plataforma de inteligência da gente aqui, você pode fazer esse tipo de busca, né? Você busca com linguagem natural, e aí você diz lá, ó, quais maneiras mais mencionadas de emular sistemas de biometria? Aí tá lá. Ele vai buscar nessa grande base, trazer os casos, vai dizer qual foi a fonte, porque ele chegou naquela consideração, e aí você pode explorar os dados de inteligência, não só a partir de linguagem de busca tradicional, como era com computação clássica, como agora a gente consegue introduzir esse tipo de coisa utilizando linguagem natural. Então, esse é mais um caso onde a gente usa machine learning dentro de uma operação de segurança. Show? Vamos para esse sexto caso? Eu acho que é o nosso último, né, Paulinho? Estamos chegando ao final. Vamos embora. Aqui, nesse sexto caso, a gente acaba tendo ali um outro uso bastante comum da inteligência artificial, como sendo na autenticação biométrica, né? Então, a gente tem ali, em particular, por exemplo, o Internet Banking, né? O Internet Banking, ele acaba utilizando bastante a inteligência artificial para fazer autenticação biométrica. De modo geral, a autenticação biométrica ela acaba tendo duas etapas, então seria a prova de vida e o face match. Essa prova de vida a gente teria, por exemplo, ali, basicamente, a verificação se de repente sou eu mesmo ou se não é alguém com minha foto. E depois o face match, que seria para fazer a correspondência, né, para saber se é João ou se é José. E aí, basicamente, isso tem sido feito bastante com inteligência artificial. O resultado disso acaba sendo bastante superior do que com outras técnicas que eram mais usadas anteriormente. Sendo que o simples fato da gente usar a inteligência artificial para isso, bem como também nessas outras aplicações que a gente mostrou até agora, também introduz alguns riscos e vulnerabilidades, né? Porque nem tudo são flores. Então, a gente tem falado muito de diferentes usos aqui de IA. Pera aí, deixa eu entender. Então, o fato de eu adicionar inteligência artificial na minha operação adiciona um novo componente a ser atacado dentro da minha... Aí é bronca. Aí é bronca. Nem tudo são flores, né? Então, assim, a gente usa IA e vai usar e vai continuar usando, porque, de fato, traz ali muitos pontos positivos, sendo que não dá para fazer isso de maneira deliberada sem considerar esses riscos e vulnerabilidades que são introduzidos por ela, né? Então, E aí tem uma se forma, vai né? usar IA, pode dar ruim. E aí tem uma forma que a turma tenta antecipar isso, né? É simulando um adversário, né? Exatamente. E Então, o aí, pentester, ele é justamente o sujeito que vai simular ou emular ou tentar replicar ou se antecipar ao que o adversário faria, né? Para tentar explorar, por exemplo. Ou seja, a turma está fazendo pentest também no modelo de IA, é isso? também. E tem que fazer, né? Se a casa vai Importante. cair, é melhor que a gente saiba antes.
E a ideia aí seria exatamente a gente se antecipar e fazer esse pentest de IA, talvez, para a gente conseguir verificar se, de fato, essa inteligência artificial ela consegue funcionar bem ou se talvez ela consiga ser enganada, né? Porque a gente poderia, talvez, de maneira maliciosa, construir algumas perturbações, alguns ruídos, ali, algumas variações, e manipular dados com esses ruídos, de modo que esse modelo de IA seja enganado. Então, se esse modelo de IA ele deveria dizer ali que um domínio ele é gerado por uma técnica de DGA de um malware, talvez ele possa ser enganado para dizer que não é. E daí ele vai aceitar aquilo como verdade de maneira incorreta, né? E da mesma forma que no Internet Banking, né? Então, se a gente está fazendo ali uma autenticação biométrica, talvez um pequeno ruído como esse ele pudesse ser adicionado para manipular uma imagem, de modo que essa imagem que deveria ser negada, né, ela deveria ser tida ali como, ó, isso aqui não é verdadeiro, isso aqui é uma tentativa fraudulenta de autenticação, mas talvez essa IA ela possa ser enganada e acabe aceitando essa imagem como sendo uma imagem verdadeira e aí dá ruim, né? Que aí é fraude no banco, né? É baixo astral, né? E aí, quando um pentester, ou enfim, quando a gente toma conhecimento disso, a gente diz que esse bug que se encontrou e ninguém conhecia, a gente chama de zero day, né? Isso. Então, quando a gente encontra um zero day, ele também cai como consequência de um pentest para ser tratado numa operação de segurança. Ele vai lá classificar a severidade, abrir um ticket lá no sistema de bug tracking. E aí tem esse cara aqui também, ó, avaliar auto-patching, ó, é o terceiro passo na consequência aqui do SOAR, né? Avaliar o auto-patch é também uma possibilidade utilizando machine learning. Então, tem umas técnicas agora que a turma tem explorado, e a gente está trabalhando também nisso, que é, dado um bug, dado o código dele, eu conseguir automaticamente fazer a correção. Isso. Eu acho que para gerar código de maneira ampla e restrita não dá, mas para esses patches de segurança, os modelos dos LLMs, eles têm se mostrado bem, assim, bem poderosos para conseguir resolver um monte de coisa dessa. Aí vê que coisa então, né? Tu tá dizendo. Quer dizer que a gente tá usando IA para resolver problema de IA, né? Sabe? É quase uma autofagia. E aí tem um exemplo, né, Paulinho? Que Dê um você exemplo. colocou aqui. Olha que fofo. O que Então, é do isso, lado bicho? esquerdo, né? Do lado esquerdo a gente tem uma foto de um cidadão, que na verdade assim, é uma foto dele, né? Então abriu ali a foto no computador, tirou um print e tentou autenticar um sistema de autenticação biométrica e corretamente esse sistema disse que essa foto aqui não era verdadeira e negou, né? Isso é uma foto de Corretamente. uma Porque foto, né? era uma foto de uma foto, né? Era um print da tela do computador. Então, corretamente, essa imagem ela foi negada. Sendo que aí, esse pentester foi lá, fez uma pequena manipulação nessa imagem e chegou na imagem lá direito. Que eu não sei vocês, mas eu não percebo diferença nenhuma, né? Eu Não nota percebo porque eu absolutamente nada vejo, tem um diferente. negocinho aqui, ó. Tem um negocinho rosa aqui, Eita, ó, não é tem um que é? quadradinho aqui, tem outro aqui. Mas convenhamos, né? Mas isso poderia dizer que é uma sujeirinha da tela, da própria tela. Convenhamos, são alterações pouco perceptíveis. Bem sutil, né? Bem sutil. Bastante. É pior Pequenos, do que o jogo dos sete erros aqui. pequenos artefatos, né? Pequenos artefatos. Deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta aqui também. Na realidade, uma consideração e uma pergunta. Voltando a apresentação aí lá para onde o Fofão começou, para terminar por aqui também, onde a gente está agora, nessa ideia da gente utilizar IA para consertar erros de IA, né? Quando o Fofão começou, ele falou uma primeira definição muito importante, que é a questão da cibersegurança ser um negócio extremamente amplo, tá? Se a gente olhar para a história, aquela velha máxima de olhar para trás para ver para onde é que a gente está indo, ela continua válida. E se a gente continuar fazendo isso em tecnologia em geral, a gente vê que esses avanços eles estão diminuindo. Então, a gente está potencializando grandes inovações num tempo bem menor. Eu tenho um artefato aqui também para poder comparar isso e explicar um negócio talvez seja interessante nesse contexto também, que é a questão da superfície de ataque. Vamos dizer que a superfície de ataque
seja essa daqui, né? Essa área daqui. Não sei se vocês estão vendo a minha imagem. A área de uma esfera, tá? Aqui uma semi-esfera. E essa é toda a minha superfície de ataque, considerando o ponto tecnológico que a gente está. Se você sobe um pouquinho mais, né, da superfície de ataque, com a nova tecnologia, a superfície de ataque aumenta. Estou colocando aqui um semicírculo maior em cima do primeiro semicírculo, aumenta exponencialmente, tá? E isso agora é o que a gente tem que defender. Isso aconteceu na tecnologia e na cibersegurança por diversas vezes. Antes da inteligência artificial, um bem recente, aí pode citar aí a automação. A automação possibilitou que os ataques vieram com uma velocidade muito maior. E aí, as minhas duas perguntas na realidade, a primeira voltando aí um pouco ao caso do DGA, é, a, os maloqueiros não ficam parados, né? Eles também utilizam esses aumentos de tecnologia para aperfeiçoar as suas táticas e técnicas de fazer besteira. E aí o DGA, ele fica, a utilização da inteligência artificial para identificar essas modificações de nome de domínio também é eficiente contra técnicas mais avançadas, como, por exemplo, Fast Flux, onde os atacantes eles usam a quantidade de máquinas desatualizadas e já comprometidas, e aí até mesmo dispositivos de IoT que estão espalhados por aí e comprometidos também, para poder aumentar, além da utilização de servidores de DNS, a velocidade da troca desse domínio seria isso também. E na sequência, a última pergunta já que a gente viu tanta coisa legal aqui, interessante, e assim, normalmente isso faz a gente parar para pensar, como é que eu faço para aprender mais sobre isso? Porque a conversa está muito interessante, mas vamos e convenhamos, a gente não tem tempo de passar aqui o dia inteiro conversando sobre isso. Onde é que eu encontro mais informação ou prática, né, sobre esse assunto? Boa. Vou fazer o seguinte: vou puxar o gancho para o nosso último slide. E aí eu respondo as perguntas, pode ser? Simbora. Pronto, o nosso último slide é esse aqui. A gente vai ter um workshop a ser realizado no próximo mês, eu não sei exatamente as datas, aqui via ABS também, onde a gente vai responder essa pergunta: que animal é esse, né? Se você olhar para a esquerda, que é essa imagem da esquerda, você olha que lá é um panda, né? E a Google Lenet, lá em 2014, isso aqui é parte do artigo onde essa conversa surge, disse que isso aqui era realmente um panda, com confiança muito alta. Tem um ruído aqui, que é suavizado multiplicando por 0,007, que ao ser adicionado à imagem, dá essa imagem da direita. Eu, pessoalmente, continuo vendo um panda, mas a Google Lenet dizia lá com 99,7% de certeza que isso aqui era um gibão. Para quem não sabe, gibão é um macaquinho. A gente vai responder isso nesse workshop, já é? E aí eu vou parar a apresentação, que é o fim dela. E deixa eu só vou... complementar aqui rapidinho a informação, né? Então, assim, já fica aqui, inclusive, o convite para todo mundo. A Tempest, em parceria com a Abis, vai estar promovendo no dia 24 de outubro deste ano, durante o turno matutino, né, das 8 até meio-dia, vão ser 4 horas, um workshop hands-on com os meninos aí, as crias de nosso professor Paulinho, do nosso time de P&D, aonde o pessoal vai mostrar na prática, hands-on, como funciona toda essa parada que a gente acabou de falar agora sobre essa parte de aplicação de IA em cibersegurança, mais especificamente nessa parte desse ótimo slide que a gente mostrou agora, usando aí técnicas que a gente utilizou, pesquisa que a gente realizou dentro da Tempest, né, fazendo ataques adversariais aí em cima de autenticação, de imagem e tudo mais. Então, a gente deixa aqui o convite para todo mundo, né, com a deixa que Sampaio colocou aí, que quem tiver mais interesse, querer aprender sobre isso, ou tiver aqui gestores e quiser mostrar para suas equipes como é que isso funciona, e para poder, a partir desse aprendizado, poder trazer isso para a sua operação, para a sua realidade da sua empresa, fica aqui o convite dessa parceria da Tempest com a Abis, dessa contribuição, dessa colaboração no compartilhamento de conhecimento técnico
que a Tempest sempre procura fazer. A gente já fez, inclusive, esse mesmo workshop um tempo atrás no Simpósio Brasileiro de Segurança, com muito sucesso. A gente foi lá compartilhar esses resultados de P&D que a gente faz com o meio acadêmico, né, de pesquisadores aí, professores de todo o Brasil, e fica agora o convite para a indústria aí, através dessa parceria da Tempest com a ABS, tá? Vai, Fofão, complementa aí. Vamos lá. Minha memória cache, ela é muito limitadinha. Então, eu esqueci já a primeira pergunta de Sampaio, mas eu lembro da segunda. Se já se puder fechar teu áudio, tá vazando para a gente aqui. A segunda é, onde é que a gente aprende isso? Bom, primeiro, no workshop, né, a gente vai começar a aprender um pouco sobre isso. Mas eu me arrisco a dizer que não tem um material ainda consolidado que virou padrão para esse tipo de coisa que a gente está fazendo de maneira mais ampla em segurança cibernética. Então, eu não sei dizer exatamente um único material de referência para, enfim, para cobrir o todo. Agora, áreas específicas, assim, eu acho que quem tiver interesse pode me procura lá no LinkedIn para a gente bater um papo sobre uma área específica. Eu consigo mostrar um material mais específico. Paulinho, a mesma coisa. Mas até tem alguns livros que falam sobre, por exemplo, esse último tópico, ataques adversariais. Tem livros que falam sobre detecção de intrusão machine learning, até relativamente antigo, né? Fala dos IPS e dos IDS, isso já existia, então não é nem um tópico tão recente assim. A primeira eu esqueci, Sampaio, que era alguma coisa sobre o DGA. E rapidamente, antes de passar a palavra para Sampaio, para ele voltar a repetir a pergunta, também lembrar que a gente tem alguns artigos que a gente produziu e publicou no ambiente da Tempest lá, de compartilhamento também de conhecimento técnico, inclusive alguns deles assinado por Paulinho aí, e com a equipe de P&D. Eu vou botar no chat aqui do próprio Zoom aqui o link para esses artigos, que também é um ponto de partida, Sampaio, para quem começar a quiser aprender um pouco mais sobre isso também e começar a se desenvolver mais. Beleza. A pergunta era basicamente em cima da evolução desse processo. Vocês explicaram com muita propriedade, inclusive, essa questão do vazamento de dados utilizando queries DNS, né? E, inclusive, a busca por servidores de C&C utilizando a mudança contínua do DNS. Mas aí o pessoal lá da Maloqueiragem descobriu que se utilizasse máquinas desatualizadas e comprometidas e dispositivos de IoT não atualizados, eles conseguiam criar uma técnica extremamente mais rápida que utilizava esses componentes também além dos servidores de DNS. E chamaram isso aí de Fast Flux. Aí a dúvida era se a técnica de utilização, o modelo que vocês estão treinando, se ele considera esse tipo de aceleramento, vamos dizer assim, da troca, e se também já estão pensando assim, em abordar esse tipo de... Porque isso é um desafio grande hoje. Perfeito. São dois modelos nesse caso, tá? Ou pelo menos dois modelos. Um que lida com a previsão dos nomes que serão gerados, e ele está relativamente acoplado a qual a família de malware. Então, malwares vão gerando novas versões e a gente vai acompanhando. A gente tem tido um êxito razoavelmente bom na previsão dado uma família. Então, dada a família X, Grandoreiro é o exemplo mais comum, a gente consegue prever novas versões de Grandoreiro com alguma eficácia. Mas sempre que a gente tem acesso a uma nova versão do Grandoreiro, a gente vai lá, faz engenharia reversa, refina o modelo. Na prática, quando a gente está operando isso na vida real, não é só o modelo machine learning. Às vezes o pessoal acha que tudo é resolvido no modelo, né? Mas tem um monte de coisa com computação clássica antes até chegar no modelo. O modelo, ele é uma parte desse processo como um todo. Então, para esse cara, o Fast Flux, não sei, eu não conheço exatamente, né? Mas eu não acho que ele é tão explícito para a gente, porque a gente não olha os meios, né? No fim das contas, olha o fim, ou seja, é o malware que foi utilizado e os domínios que foram gerados a partir dele. No caso da exfiltração do DNS, aí sim pode ser que a gente sofra, porque é uma variação da forma de detecção. Então, assim, um malware relativamente sofisticado, ele consegue fazer um monte de técnica que, inclusive, utiliza para fazer filtração outros fins que não DNS. Então, acho que o Fast Flux talvez ele tenha um impacto maior na gente em relação à exfiltração, mas a geração dos domínios, não tanto, porque as famílias que a gente acompanha eles não têm mostrado um comportamento
que pega a gente numa situação muito difícil. A gente tem conseguido acompanhar relativamente bem. Mas, claro, surge uma versão nova, a gente precisa fazer o processo. Não sei se eu respondi, mas... Não, com certeza. E aí fica a dica, né? A busca por locais onde a gente se atualizar parte do primeiro princípio, que é você querer se atualizar, né? Então, a gente vive costumo dizer, também dou aula, costumo dizer para meus alunos que se você escolheu cibersegurança, você escolheu uma carreira onde você está subindo uma escada rolante que está descendo. Se você parar de marchar, você vai se desatualizar, você vai cair, você vai descer. E vai ser ultrapassado por alguém que talvez não tenha as melhores das intenções em mente, que está simplesmente fazendo o trabalho dele, marchando. E é isso. Bom, do lado de cá, acho que a gente fechou, né? Não sei se tem perguntas, acho que não. Não vi aqui no Q&A, então acho que é isso. Temos alguma pergunta no chat? Não temos não, gente. Beleza. Então, Paulinho, das duas, uma, Paulinho. Ou a gente foi muito claro, ou ninguém entendeu nada. não, eu acho que a linguagem foi muito boa. Senhores, algum comentário final? Alguma palavra de encerramento? Não, só Somente agradecer mais uma vez o convite Isso. da Abs, em nome da Tempest. Isso. Perfeito. Pessoal, a gente tem são agradecimentos e parabéns aqui no chat para vocês ficarem tranquilos. Pessoal dizendo que foi uma excelente apresentação, dando parabéns a todos, perguntando se o vídeo vai ficar disponível. Vai sim no nosso canal do YouTube. E é isso. É uma pessoa Beleza. com a mão levantada ali, Anderson Felipe. Acho que ele está querendo falar alguma coisa, mas acho que não tem voz. Tem que fazer se for pergunta, tem que fazer por escrito, né? Isso. Acho que Pode baixou a mão mandar aí. no chat ou na ferramenta de perguntas e Mas respostas. acho que baixou a mão, acho que acabou. Acho que é isso mesmo. Perfeito, gente. Mais uma vez, obrigado aos companheiros e colegas aí da Tempest e da UFPE. Eu encerro por aqui, dou devolvendo a palavra para a Heloísa, né? Elo, se quiser fazer o encerramento, a gente finaliza aqui a nossa apresentação. Oi, Carlos. Sou Ou eu, a a Clara, né? Clara. Ou a Clara. Pessoal, muito obrigada em nome da AMS. Queria agradecer a disponibilidade de vocês e de trazer esse conteúdo tão rico e tão profundo, mas de uma forma tão clara para quem, mesmo quem não é tão especialista na área, conseguir acompanhar. Fica aí de novo reforçando o convite do Gerson. Em breve as inscrições para o treinamento sobre esse tema vão estar abertas. Acompanhem o ABS Academy no site da ABS para não perderem a oportunidade de se inscrever. E lembrando também que essa live vai estar salva no nosso canal do YouTube. Já colocamos aqui o link no chat. Aproveitem para se inscrever no canal também e acompanhar todas as lives que a gente faz. Muito obrigada, pessoal. Obrigada e até a próxima. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Bom dia. É isso.